Olá, meus amigos, bem-vindos ao vídeo desta semana do canal Atalaiando o Mundo. Após 2 semanas onde vimos assuntos árduos sobre a perseguição de cristãos pelo mundo, hoje falaremos sobre música. Conheceremos a história inspiradora de uma poetisa que nos deixou um legado, segundo alguns especialistas, de mais de 8.000 hinos, conhecidíssimos e entoados por nós nos cultos ou cantarolando em nossas casas enquanto nos ocupamos de nossas atividades. É uma história de superação e exemplo para todos nós pela sua fé, alegria e ser utilizada como instrumento nas mãos de Deus. Então, após a vinheta, vamos conhecer mais sobre esta pessoa. Começo o vídeo de hoje citando as próprias palavras de nossa poetisa em seu livro autobiográfico. Abre aspas para ela. Com a agilidade de um esquilo, eu costumava subir em árvores e andar a cavalo tão veloz quanto o vento, enquanto me agarrava às crinas deles para salvar a vida e escalar cercas de pedra, em todos os aspectos, assim como as outras crianças. Sempre que eu rasgava meu vestido, conseguia ficar fora da vista de minha mãe até imaginar que ela não notaria, o que era uma ocorrência muito rara. É uma descrição típica de uma criança saudável do século XIX, exceto por um detalhe. Essa criança, Frances Jane Crosby, e nós vamos chamá-la de Fanny, que era o nome pelo qual ela é mais conhecida, era cega. Fanny Crosby era cega. Ela nasceu em Brewster, nos Estados Unidos, em 24 de março de 1820. Mas deixemos a própria Fanny nos contar o que se passou, conforme está registrado no seu livro autobiográfico. Quando eu tinha 6 semanas de idade, um leve resfriado causou uma inflamação nos olhos, que parecia exigir a atenção do médico da família, mas ele não estando em casa, um estranho foi chamado. Ele recomendou o uso de cataplasmas quentes, que acabaram destruindo o sentido da visão. Quando esse triste infortúnio se tornou conhecido em toda a nossa vizinhança, o infeliz achou melhor ir embora, e nunca mais ouvimos falar dele. Mas nem por um momento, em mais de 85 anos, senti uma centelha de ressentimento contra ele, porque sempre acreditei, desde minha juventude até este exato momento, que o bom Deus, em sua infinita misericórdia, por esse meio me consagrou ao trabalho que ainda me é permitido fazer. Quando me lembro de sua misericórdia e bondade, quando eu tiver sido abençoada acima do destino comum dos mortais, e quando a felicidade tocou lugares profundos da minha alma, como posso reclamar? Fanny ainda passaria por mais uma dificuldade quando pequena, quando antes de completar 1 ano, seu pai faleceu. A família, em condições difíceis após a morte do patriarca, obteve recursos de amigos e vizinhos para levá-la a um especialista oftalmologista, porém o esforço foi em vão, pois o diagnóstico foi definitivo. Ficaria cega para sempre. Isto seria, quando olhamos ao nosso redor hoje, onde é normal vermos reclamações por tão pouco muitas vezes, motivo para lamúria, tristeza, autocompaixão e cochicho por trás das portas das outras pessoas, com vereditos de é um derrotado, coitado, vai ser um dependente o resto da vida, coisas do tipo. Mas no seu livro autobiográfico, ela nos conta que apesar da perspectiva mais acertada para uma pessoa assim seria um fracasso, não para ela seria, porque ela se tornaria a mulher mais famosa da história dos hinos norte-americanos, da composição de hinos norte-americanos. Ela chegou a ser muito conhecida por 5 presidentes dos Estados Unidos. Aos 8 anos, demonstrava seu futuro brilhante, quando já escrevia poemas e manifestava sua determinação, fé em Deus e senso de missão em um pequeno poema que nos deixou como inspiração. E aqui temos a tradução livre ao pé da letra deste poema. Ó que menina contente sou eu,
apesar de não poder ver, pois decidida estou que neste mundo alegre serei. Quantas bênçãos recebo eu! Então pode chorar e soluçar porque sou cega, porque isto eu não farei. Segundo sua autobiografia, ficamos sabendo por ela que sua mãe tinha o hábito de ler para ela os melhores poetas. E logo, abre aspas para as palavras dela, me tornei tão presunçosa a ponto de acreditar que poderia melhorar alguns dos hinos compostos pelos diáconos de nossa igreja presbiteriana. Fanny foi evangelizada por sua avó, que passava horas lendo a Bíblia para ela, e ela demonstrava ter uma memória extraordinária. Decorou diversos trechos do livro de Ruth e dos Salmos. Aos 15 anos, ela entrou para o Instituto de Cegos de Nova York, para onde voltaria anos depois para ensinar inglês e história. Como aluna e professora, Fanny passou 35 anos na mesma escola. Em 1844, escreveu seu primeiro livro de poemas, A Menina Cega e Outros Poemas. Apesar de ter sido criada no temor de Deus, segundo o seu depoimento, foi apenas aos 30 anos, em 20 de novembro de 1850, durante uma série de reuniões de avivamento promovida pela Igreja Metodista da 30ª Avenida em Nova York, que era a igreja onde ela congregava, que ela consagrou a sua vida a Deus. Anos depois, ao participar de um dos cultos de Dwight L. Moody, um dos maiores pregadores da história do Evangelho, que realizava uma conferência na cidade de Northfield, no estado de Massachusetts, a já famosa Fanny, Moody pede a ela que contasse o seu testemunho pessoal de fé e o do seu relacionamento com Deus. E ela nos diz, abre aspas, assustada a princípio relutei, mas depois recitei a letra de um hino que acabara de compor. Eu o chamo de meu poema da alma. Às vezes, quando eu estou preocupada, eu repito isso para mim mesma, e essas palavras trazem conforto ao meu coração. E disse, abre aspas, meu Senhor sou teu, tua voz ouvi, a chamar-me com amor. E o estribilho que nos diz, mais perto da tua cruz, leva-me, ó Senhor. Em 1858, aos 38 anos, se casou com um colega, também professor e cantor. Ele lecionava música no Instituto de Cegos em Nova York. Seu nome era Alexandre Van Austin, cego, assim como ela, e músico. Tiveram uma filha que recebeu o nome de Frances, mas ela faleceu ainda criança. Fanny, tamanha sua fama e reconhecimento, conheceu mais de um presidente do seu país. Foi a primeira mulher a falar diante do Senado dos Estados Unidos. Pregava nos púlpitos de grandes igrejas e fez conferências em muitos lugares. Escreveu letras para hinos dos mais conhecidos hinistas. Chegou a usar 204 pseudônimos ao escrever os seus hinos. Morava em lares muito simples, vivia modestamente e dava muito do que recebia aos outros. Não se gabava da sua fama. Alguns dos seus hinos, e eu uso como fonte aqui o Hinário Evangélico, eu vou projetar na tela o nome dos principais, dos mais conhecidos. Ela nos diz em seu livro autobiográfico a respeito da composição de seus hinos. A maioria dos meus poemas foi escrita durante as longas vigílias noturnas, quando as distrações do dia não podiam interferir no rápido fluxo do pensamento. Às vezes,
Um hino chega a mim por estrofes e precisa apenas ser escrito, mas nunca tenho nenhuma parte de um poema no papel até que todo o poema seja composto. Alguns poemas, é verdade, vêm como um todo completo e não precisam de revisão. Na verdade, os melhores parecem vir dessa maneira, mas a grande maioria não. Seguro nos braços de Jesus, foi composto e escrito em menos de 30 minutos, mas muitas vezes gastei 3 ou 4 horas com metade das linhas e depois as joguei de lado como inúteis. Na composição de hinos-poemas existem várias maneiras de trabalhar. Frequentemente, são dados a mim assuntos aos quais as melodias devem ser adaptadas. Outras vezes, a melodia é tocada para mim e penso em vários assuntos apropriados para a música. Segundo a Wikipédia, curiosamente, Fanny não escrevia as letras dos seus hinos por nunca ter dominado o método Braille. Mas ela era dona de uma memória extraordinária e memorizava-as facilmente. E nós sabemos, é conhecido, de que os cegos têm uma memória excelente, em geral. Portanto, provavelmente ela ditou esses hinos, as composições dela, a alguém que os transcreveu. No seu aniversário de 85 anos, em 1905, 3 anos após a morte de seu marido, em 1902, ela recebeu uma carta do ex-presidente dos Estados Unidos, o presbiteriano Stephen Grover Cleveland. My dear friend, it has been more than 50 years since our acquaintance and friendship began, and since that time I have attended Thehe's continuous and interested work for the betterment of people, and always pointing the way to an appreciation of God's goodness and mercy. Although his labors brought, I know, abundant rewards in his consciousness for the good done, those who have knowledge of his works and sympathize with his noble purposes must bring to the knowledge of his the remembrance of these things. I am therefore extremely gratified to know that your 85th anniversary will be commemorated with a demonstration of that remembrance. Proud to be able to call her an old friend, I wish I would like to initially congratulate you on your long life of usefulness and wish you more years to be added to you, as well as the peace and comfort that are born of God's love. Quite honestly, your Grover Cleveland. Fanny J. Crosby faleceu em 12 de fevereiro de 1915, aos 94 anos. Encontra-se sepultado no Mountain Grove Cemetery and Mausoleum, Bridgeport, no condado de Fairfield, em Connecticut, nos Estados Unidos. A pedra da sua sepultura é simples, como pediu. Tinha simplesmente as palavras Aunt Fanny, she did what she could, ou, em português, Tia Fanny, ela fez o que pôde. Em 1955, um grande monumento foi erigido sobre seu túmulo, homenageando esta serva de Deus e incluindo a primeira estrofe de seu hino, Que segurança sou de Jesus. Em 1975, Fanny Crosby foi homenageada, sendo introduzida no Hall da Fama da Música Gospel dos Estados Unidos. É difícil imaginarmos que numa situação como esta pela qual passou Fanny, tivéssemos força, fé e determinação e tantas realizações como esta serva de Deus teve. Só podemos acreditar tudo isso à atuação do Espírito Santo na vida dessa mulher que, contra todas as previsões humanas, combateu o bom combate, como disse o apóstolo Paulo. Me envergonho ao ler a sua autobiografia e observar que tantas vezes, por pequenas coisas, me deixo abater, me entristeço ou sinto desânimo, o que me faz acreditar mais e mais no que nos diz Filipenses 2, de 13 a 16. Pois é Deus quem produz em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que se tornem irrepreensíveis e puros,
filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo, retendo firmemente a palavra da vida. Que Deus nos abençoe e nos dê a fé e a determinação necessária para cumprirmos esta sua determinação em nossas vidas, para a glória do seu nome. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.